Você já imaginou casar com alguém que já morreu? Em algumas regiões da Ásia, isso não é só possível. É uma prática real. Chamadas de noivas fantasmas, essas mulheres morrem antes de se casar, mas ainda assim são unidas em matrimônio após a morte. Parece coisa de filme de terror, mas acontece de verdade. Sem marido, sem filhos, sem um lugar na linhagem familiar, seu espírito ficaria vagando, atormentado, e poderia trazer má sorte para toda a família. É considerada uma vergonha social, algo que desonra os vivos. Então, para evitar que o fantasma se revolte, a solução encontrada é casar a morta, mesmo depois que o corpo já está enterrado. É um jeito de acalmar o espírito, dar um lugar digno a ela na ancestralidade e, claro, proteger os vivos dos males do além. O corpo de uma mulher jovem, bonita e virgem pode valer até $30.000 para uma família desesperada por acalmar um espírito. Isso mesmo, corpos são roubados de túmulos e revendidos como noivas no mercado clandestino. Quem pegar o envelope é considerado o noivo escolhido pelo espírito e não pode recusar. Muitos acreditam que o espírito da noiva passa a assombrar quem não aceita o casamento. Eles voltam em sonhos, causam acidentes, doenças e até mortes se não forem apaziguados. Os vivos, então, realizam os rituais não só por respeito, mas por sobrevivência. As cerimônias funcionam como uma forma de exorcismo social, um pacto silencioso entre os mundos para manter a paz. E se aceitar, o homem pode até se casar depois com uma mulher viva, desde que continue reverenciando a esposa fantasma, como uma primeira dama do além, sempre presente, sempre respeitada. São realidades tão chocantes que parece que saíram de um pesadelo, mas fazem parte do cotidiano de milhares de famílias. Um retrato sombrio de como o destino de muitas mulheres, em certas partes do mundo, ainda é decidido por forças que ignoram o amor e celebram o controle. Tudo para não deixar a alma da filha solteira vagando por aí. E se o noivo estiver vivo, ele assume o papel de viúvo desde o dia do casamento. Alguns passam o resto da vida sem casar novamente, acreditando que agora pertencem ao mundo espiritual junto da esposa. Com o tempo, o desespero por cumprir esses rituais alimentou um comércio cada vez mais cruel. Há gangues especializadas em fornecer noivas fantasmas, cavando sepulturas durante a madrugada, furtando corpos e vendendo ossadas para famílias dispostas a tudo. Em algumas regiões do norte da China, a disputa por cadáveres jovens levou até a espionagem em hospitais e necrotérios. É um mercado sombrio que mistura crença, lucro e violência. Uma verdadeira indústria da morte. Até depois do último suspiro. A figura da noiva fantasma é a materialização de uma culpa coletiva. É como se o mundo dissesse: ela morreu sem cumprir sua missão. E então, tenta reparar isso de forma simbólica, ritualística, mas quase sempre brutal. Enquanto viva, espera-se que ela sirva, obedeça, case. Mesmo com o avanço da tecnologia, da informação e da mobilização feminista, muitas dessas comunidades seguem firmes em suas crenças. É como se o passado se recusasse a morrer, se agarrando às tradições, como quem tenta impedir a modernidade de romper com a ordem antiga. Quantas foram vítimas duas vezes, da morte e da tradição? E no centro disso tudo está o corpo da mulher, sempre tratado como território de honra, medo e sacrifício. Uma cerimônia silenciosa, sem aplausos, sem alegria, onde o amor é apenas um disfarce para o controle absoluto. E você conseguiria dormir tranquilo sabendo que, em algum lugar da Ásia, há noivas esperando por seus maridos? Mesmo já tendo cruzado para o outro lado? Se morre antes disso, seu corpo ainda precisa cumprir esse papel. Nem na morte ela escapa da expectativa social. O casamento espiritual não liberta, ele aprisiona. Não é um ato de amor, mas de submissão eterna. A mulher, mesmo depois da morte, ainda precisa ser casada para ter valor.
Ainda precisa de um homem para ser considerada alguém. Entre 2012 e 2016, mais de 100 túmulos femininos foram violados apenas na província de Shanxi, na China Central. Corpos sumiram. Famílias inteiras passaram a vigiar cemitérios durante a noite para impedir que os restos mortais de suas filhas fossem roubados. Algumas começaram a sepultar os corpos com concreto ou até instalar sistemas de alarme nos caixões. Curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias que revelam o lado mais obscuro e surpreendente do nosso mundo. E se você já ouviu falar de outras tradições bizarras como essa, comenta aqui embaixo. O próximo vídeo pode ser sobre isso. Isso mesmo, alarmes para mortos. A paranoia é real e não é à toa. Em muitas dessas culturas, ser solteira, viva ou morta, é um fracasso. Por isso, o casamento espiritual não é uma celebração do amor, mas da hierarquia, da honra familiar e do medo de espíritos femininos vingativos. Em casos extremos, mulheres vivas foram assassinadas só para cumprir essa tradição. Um serial killer na China matou 6 mulheres pobres com o objetivo de vendê-las como noivas fantasmas, ganhando fortunas com isso. No Sudão do Sul, por exemplo, há tribos onde o casamento pós-morte é praticado por outra razão: manter heranças dentro da família. Se um homem morre solteiro, sua família pode casá-lo com uma mulher viva. Ela terá filhos com outro homem, mas esses filhos serão considerados oficialmente descendentes do morto. Sim, o pai biológico não importa. O nome e a herança vão para o falecido. Um controle total da linha genealógica, mesmo que isso signifique apagar a identidade do verdadeiro pai. Mais uma vez, a mulher é apenas um meio. Seu corpo, sua vida e até sua maternidade pertencem à lógica patriarcal e ancestral. Uma prática cultural que flerta diretamente com o horror. Imagine um homem que perdeu a noiva semanas antes da cerimônia. A dor é imensa, mas a tradição exige que ele a despose mesmo assim, com todos os rituais. Ele se casa com um corpo frio, vestido com seda branca, em um altar montado ao lado do caixão. Em alguns casos, o próprio enterro vira uma cerimônia de casamento. Há registros de famílias que exumam cadáveres antigos, trocam alianças com bonecos representando o parceiro e enterram os dois juntos, como uma forma de selar o destino conjugal no além. Em vilarejos rurais da China, Sudão, Taiwan e até do Japão, existe um tipo de casamento espiritual, em que mortos são casados com mortos, ou até mesmo com vivos. A razão? Tradição, medo e honra. Na China, acredita-se que uma mulher que morre solteira não terá paz no além. E não é só simbolismo. O ritual tem todos os elementos de um casamento comum: roupas de noiva, presentes, uma cerimônia com convidados, comida. A diferença? O noivo pode estar morto há anos, e a noiva é representada por uma marionete de bambu ou uma estátua vestida de branco. Após o ritual, essa representação pode ser queimada, liberando o espírito para viver sua nova vida ao lado do parceiro do além. Mas o que choca mesmo é o mercado negro que surgiu em torno disso. Já em Taiwan, a prática é um pouco diferente. Lá, as famílias da noiva morta deixam um envelope vermelho na rua. Dentro pode ter cabelo, unhas ou dinheiro. A base de tudo é o medo. Espíritos que morrem sem realizar o sonho de casar são considerados perigosos. Esses casamentos são, no fundo, reflexos profundos de machismo e controle. Essas histórias bizarras e assustadoras mostram como algumas tradições podem ultrapassar os limites da vida e da morte. Mas há algo ainda mais perturbador. Os casamentos entre mortos e vivos, especialmente em zonas rurais da China, onde a pressão social para manter a linhagem e honrar os ancestrais é mais intensa. E o mais assustador: isso não é apenas aceito, é comemorado. Famílias fazem festas, oferecem banquetes, distribuem doces aos vizinhos como se fosse um casamento comum. Mas a linha entre tradição e crime é muito mais tênue do que parece.
Os números são alarmantes. Essas práticas mostram um lado sombrio do valor que se dá à mulher em certas culturas. E a coisa vai além da Ásia. Esse tipo de tradição pode parecer surreal para nós, mas revela algo muito profundo sobre o medo que muitas culturas têm da morte, e mais ainda, do papel da mulher dentro desse medo. O mais triste é que essas práticas não estão desaparecendo. Agora imagine, quantas dessas noivas sequer tiveram escolha? Quantas foram enterradas sem saber que seriam vendidas, casadas, transformadas em instrumentos de superstição? Essa é a realidade de milhares de mulheres, cuja história termina não no caixão, mas no altar de um casamento que jamais desejaram. Se isso te impactou, imagine o que vem a seguir.